Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós estamos iniciando uma nova lição, uma nova revista nesse quarto trimestre. E nós vamos estar estudando essa revista da editora Betel, que tem o tema Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes, e vamos falar aqui sobre homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. E hoje nós estaremos iniciando essa lição de número 1 de uma série de 13 lições comentadas pelo pastor Valdir Alves. E nós estaremos falando sobre Jetro, conselhos sábios que aliviam fardos. Então nós vamos lá, texto áureo da nossa lição, que depois eu quero aproveitar e fazer menção e explicar alguma coisa sobre esse texto áureo, que está em Êxodo, capítulo de número 18, e o versículo de número 18, que diz: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Verdade aplicada, é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Os objetivos da lição: conhecer a história de Jetro, ressaltar a importância de valorizar o conselho de cristãos maduros e identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada ministerial. Nosso texto de referência está em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, 22, 23 e também o versículo de número 24. Diz assim a palavra de Deus: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Amém? E depois nós vamos aproveitar e vamos ler aqui também e falarmos acerca da introdução. Antes de nós iniciarmos, quero pedir você que está se chegando pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem. É importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e assim teremos condição de alcançar mais pessoas, mais grupos através da propagação do Evangelho do Reino de Deus. Êxodo capítulo 18, versículo 18, que é o texto áureo da nossa lição, diz aí, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Então nós entendemos dentro desse versículo que em meio ao fardo excessivo que Moisés enfrentou ao querer julgar todos os casos do povo de Israel sozinho, o seu sogro, Jetro, ele deixa-nos o exemplo aconselhando a Moisés a delegar tarefas.
buscando homens tementes a Deus, homens íntegros, para se tornarem líderes e cuidarem das causas mais simples, como nós lemos aqui no texto de referência, aliviando o peso que estava nos ombros de Moisés. Então, dentro desse assunto, nós vamos estar, com base nisso, falando sobre a importância que existe nos conselhos sábios. A nossa introdução diz que o conselho de um crente fiel pode influenciar nossa vida positivamente. Nesta lição veremos como Jetro ajudou seu genro, Moisés, na liderança do povo de Deus no deserto. O conselho positivo de Jetro auxiliou Moisés a diminuir o desgaste e as preocupações diante das muitas causas dos israelitas no caminho para Canaã. Então, quando nós falamos sobre conselho, primeiro nós entendemos que o conselho é uma opinião que se deve refletir ou considerar maduramente, ou seja, é um processo para se chegar a uma decisão. E nós temos alguns tipos de conselhos dos quais eu quero falar com vocês. Primeiro, a importância do conselho divino. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo 8, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Deixando claro a importância de que se o homem se humilhar e se aproximar de Deus, através de uma vida de intimidade e comunhão, da mesma forma como Deus orientou e aconselhou homens no passado, Deus, Ele continuará orientando e aconselhando homens no presente, visto que a palavra de Deus, ela deixa-nos claro que o nosso Deus, Ele não muda, nele não há mudanças, não há sombra de variações. A Bíblia diz que Ele continua o mesmo e Ele permanece fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 15, e no versículo de número 2, também está escrito: o Senhor está convosco enquanto estiveres com Ele. Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, Ele também vos deixará. Então, nós entendemos que essa passagem, ela enfatiza que a presença, como também o apoio de Deus, estão condicionados à busca e à fidelidade a Deus. Temos também os conselhos de pessoas sábias, conselhos de pessoas tementes a Deus, que oferecem orientação segundo uma orientação segura, baseada na fé, segundo a palavra de Deus. Quando nós olhamos a epístola do apóstolo Tiago, no capítulo de número 5 e o versículo de número 10, está escrito: tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então nós entendemos que em meio às adversidades, em meio às perseguições que os cristãos enfrentavam nos dias de Tiago, Tiago aconselhou que eles tomassem por exemplo de aflição e paciência os profetas que tinham falado em nome do Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: olhem para a Bíblia, vocês encontrarão pessoas que enfrentaram problemas semelhantes àqueles que vocês hoje estão enfrentando. Vocês encontrarão também pessoas que enfrentaram problemas maiores do que aqueles que vocês estão enfrentando. E com isso, vocês receberão de Deus força para vencer as adversidades
presentes em vossas vidas. Um outro conselho também, que é de suma importância, é o conselho prático da vida. Porém, infelizmente, muitas pessoas, elas desprezam o conselho. Eu estava vendo um relato em um livro, e lá estava dizendo que um mendigo, ele estava pedindo esmolas em um semáforo, e uma motorista que estava parando ali, ela lhe deu um conselho dizendo: não faça, não peça, né, esmolas, mas arrume um trabalho que possa fazer. E ele respondeu para ela: minha senhora, eu estou pedindo esmolas e não estou aqui buscando um conselho. Então, infelizmente, existem, sabe, inúmeras pessoas que desprezam o conselho, e nós passamos a compreender com isso que aquela pessoa permaneceu vivendo a vida em que estava, porque rejeitou o conselho. Como também nós entendemos que existem pessoas que são tão bem-sucedidas em algumas áreas, não é, da sua vida, que pensam que já não precisam ouvir absolutamente mais nada de ninguém. E por causa da arrogância, essas pessoas acabam sofrendo em algumas áreas da sua vida. Aí nós vamos ver aqui a biografia de Jetro, conhecendo Jetro. Jetro é um nome que em hebraico significa excelência ou excelente, também chamado Reuel. Jetro era sacerdote na terra de Midian e um dos filhos de Abraão com Quetura, ou seja, ele veio da descendência, né, de Abraão com Quetura, né, através de Midian, e ele foi sacerdote na terra de Midian. Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura, e ele vem dessa descendência, e diz aqui que ele era um homem equilibrado, de bom senso e também conselheiro, e deu a sua filha Zípora a Moisés em casamento. Então, segundo o que nós lemos, entendemos que Jetro, ele foi um sacerdote, como lemos, um sacerdote midianita, um povo descendente de Abraão por meio de Quetura, e conhecido por ter acolhido Moisés por 40 anos, aquele período em que Moisés, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele mata o egípcio, e pelo fato do assunto ter se espalhado rapidamente de que Moisés tinha assassinado um egípcio, então ele fugiu para o deserto, e foi justamente aí que ele conhece Jetro, e ele é acolhido pelo mesmo por um período de 40 anos, se tornando sogro de Moisés, por ter lhe dado sua filha Zípora por mulher. Aí no tópico 1, vai nos dizer maior que todos os deuses. Então, o pastor Valdir Alves, ele, no seu comentário, ele diz aqui que Moisés contou a Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito ao tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas, e então bendisse ao Senhor, ou seja, ele bendizeu o Senhor, reconheceu como maior que todos os deuses, porque sobrepujou os que trataram Israel com soberba. Então, esse foi o reconhecimento de Jetro após o relatório de Moisés. Ele, acerca de Deus, ele diz que Deus era maior que todos os deuses. Então, nós entendemos que após o relatório de Moisés,
onde o povo saiu da escravidão do Egito, Jetro, ele fez coisas importantes, como, por exemplo, ele reconheceu o poder de Deus. Ele ofereceu um culto em gratidão a Deus diante do que ele tinha feito. E com isso, automaticamente, ele teve a condição de trazer conselhos e conselhos sábios a Moisés, deixando claro, visto que o povo de Israel já era aproximadamente, se não transpassasse essa quantidade, de 3 milhões de judeus, e ele então aconselha que não era bom que ele tentasse resolver tudo sozinho, como nós vimos aqui, olha, no versículo 18 de Êxodo 18, aonde Jetro, ele deixa claro, se você tentar fazer sozinho, você desfalecerá, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. E lhe deixa claro a importância de que ele separasse homens para o ajudar, líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que o ajudasse nas causas mais simples e ele resolvesse diante de Deus as causas mais difíceis, para solucionar causas em meio aos filhos de Israel. Depois, no tópico 2, vai dizer Jetro, o bom conselheiro. Então, diz aí, Jetro foi ao encontro de Moisés no acampamento dos israelitas no deserto, no monte de Deus, levando consigo a esposa e os filhos de Moisés. Então, depois desta grande vitória, aonde o povo de Israel, juntamente com Moisés, atravessaram a seco Mar Vermelho e viram os seus inimigos, os egípcios, perecerem no mesmo caminho quando o mar se fechou. Então, em meio à gratidão a Deus ao povo, em meio à festa que o povo promoveu, a Bíblia vai nos mostrar que o seu sogro, ele levou consigo diante de Moisés sua esposa e os filhos de Moisés. Então nós vamos entender que ali ele lhe dá conselho que não se deve sobrecarregar a si mesmo. E isso é algo que nós devemos ter sempre em mente na nossa vida, que sozinhos nós não conseguiremos realizar muitas coisas, mas sempre nós precisaremos, e é importante termos uma ajuda de pessoas fiéis, de pessoas que verdadeiramente vão somar, vão ajudar e vão acrescentar. A gente tem que entender, com o exemplo do conselho que Jetro deixou para Moisés, que o excesso de trabalho, ele pode levar o homem à exaustão. E aí ele fecha aqui o tópico 1, a parte 3, dizendo que Jetro diz o que fazer. Jetro se mostrou muito sábio e experiente ao orientar Moisés, dizendo que ele precisaria primeiro, olha lá, escolher homens capacitados, de caráter retos e tementes a Deus. Então, como é importante nós frisarmos um pouco sobre esta questão. Primeiro, entender a importância de um conselho sábio. Então, primeiro, a estrutura hierárquica em meio a esses conselhos. Então, Jetro deixa claro sobre a importância que ele escolhesse homens honestos e tementes a Deus para servirem como chefe de grupos, como eu já disse, de 1.000, de 100, de 50 e também de 10. Como é importante também conselhos sábios para delegação de autoridade.
Ou seja, trata de responsabilidades que seriam postas sobre líderes para julgar causas menores. Pessoas que estariam ajudando, mas que respeitariam a chamada hierarquia. E eu não sei se eu vou voltar a falar sobre isso na lição, mas eu sinto aqui dizer a importância de entendermos o fato de delegarmos autoridades às pessoas para nos ajudar em algumas tarefas. Tem um ditado que diz que se você quer conhecer alguém, você dê a essa pessoa poder. E ela se revelará quem verdadeiramente ela é. Se a pessoa for uma pessoa humilde, ela se submeterá e fará com todo prazer o trabalho que for colocado em sua mão, honrando a pessoa que também a está honrando e dando a ela a oportunidade de realizar aquele trabalho. Como também, se a pessoa for uma pessoa que é arrogante, que tem duas personalidades, acredite, ela não irá honrar a pessoa que lhe deu a oportunidade e, por certo, também se levantará contra aquela pessoa, né, e mostrará verdadeiramente quem ela é. Um terceiro fato que é importante sobre o Conselho Sábio é entendermos acerca do trabalho em equipe. O trabalho em equipe que resultou no bem-estar tanto do povo de Israel, como também na saúde física e mental de Moisés. Então, na verdade, todos ali foram beneficiados através deste conselho de Jetro. Todos ali foram beneficiados. O povo foi beneficiado porque o povo foi liderado, foi aconselhado, e durante toda a caminhada o povo de Israel foi orientado. Nós entendemos que também os líderes, eles tinham a oportunidade de receber uma orientação de Moisés e automaticamente se sentiam úteis na obra de Deus. Então, como é importante um líder, ele procurar buscar nos seus liderados, né, os dons, os talentos, e fazer com que eles entendam que eles são úteis na obra de Deus. E quando as pessoas entendem que são úteis na obra de Deus, ela vai trabalhar ao invés de estar dando trabalho. Então, são coisas importantes. Nós fechamos aqui com isso a nossa primeira parte dessa lição. Deus abençoe.